Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos História da Matemática no Brasil. Em 1290 foi fundada a Universidade de Lisboa, que inicialmente não continha assuntos relacionados à matemática. O rei Dom João I, mais conhecido por Mestre de Avis, foi quem iniciou a expansão marítima portuguesa. Eles, por exemplo, invadiram uma cidade lá no Marrocos. O seu filho, Dom Henrique, levou muito a sério esse projeto de expansão marítima e fundou aquilo que se chama de Escola de Sagres. Ele contratou grandes construtores de navios, astrônomos, cartógrafos, marinheiros, toda a equipe técnica necessária para se desbravar os oceanos. Fez parte desse projeto a criação de uma graduação lá na Universidade de Lisboa. Em 1431, surgiu o Curso de Artes Liberais, que tinha por objetivo aumentar a inteligência de uma pessoa. E nesse curso, dentre diversos assuntos, se estudava matemática. Então é nesta data aqui que começa lá em Portugal o ensino de matemática em nível de graduação. O rei Dom João III fez reformas. Uma delas foi transferir todo o corpo docente da Universidade de Lisboa para Coimbra. Então agora se fala Universidade de Coimbra. Em 1544, Pedro Nunes começou a lecionar matemática nessa universidade. Pedro Nunes foi o grande gênio da matemática portuguesa. Ele era a pessoa que tinha o maior conhecimento do assunto de maior tecnologia de seu tempo, que era a arte de navegar. Então, diversos navegadores tiravam dúvidas teóricas e práticas com Pedro Nunes. Inclusive, os ingleses leram muito do material produzido por Pedro Nunes para aprender a navegar. Então, de fato, aqui tivemos um grande gênio. Dom João III foi quem implantou no Brasil o sistema de capitanias hereditárias, que essencialmente foi um fracasso. Então ele mudou o projeto. Surgiram os governos gerais. E o primeiro governador geral do Brasil foi Tomé de Souza, que veio para cá em 1549. Junto com Tomé de Souza, chegaram os jesuítas, liderados pelo Padre Manuel da Nóbrega. Os jesuítas ficaram responsáveis pelo ensino aqui no Brasil. Tomé de Souza fundou Salvador. E em 1553, os jesuítas, liderados pelo Manuel da Nóbrega, fundaram a primeira escola aqui no Brasil, o Colégio da Bahia. Em 1572, no Colégio da Bahia, surgiu a graduação de Artes, aquela que inclui conhecimentos de matemática. Então, em nível de graduação, a matemática surge no Brasil, lá em Salvador, em 1572. Vou falar sobre alguns jesuítas que eram portugueses,
que sabiam matemática e estiveram aqui no Brasil. Inácio Stafford esteve na Bahia ali pelos anos 1640. E ele era autor de livros de matemática. No Brasil, dessa época, estudar matemática essencialmente significava estudar os livros de Inácio Stafford. Esses outros padres jesuítas desbravaram o nosso território e fizeram pesquisa determinando a latitude e longitude de certos pontos. Então, as primeiras aplicações de matemática mais avançada aqui no Brasil foram usadas para a construção de mapas. Em 1757, lá no Colégio da Bahia, surgiu a primeira faculdade de matemática do Brasil. E o jesuíta José Monteiro da Rocha foi o principal professor. O principal professor da nossa primeira faculdade de matemática. O rei Dom José tinha como ministro o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal fez várias reformas em Portugal. Ele queria modernizar e fortalecer esse estado. E dentre as suas atitudes, teve em 1759 a expulsão dos jesuítas, tanto de Portugal quanto do Brasil. Então, a faculdade de matemática durou bem pouco. O Colégio da Bahia, que era mantido por jesuítas, encerrou as suas atividades. Lá em Portugal, em 1761, foi fundado o Colégio Real dos Nobres. Pombal considerou que ensino não é assunto de jesuíta, é assunto do Estado português. E em 1772, houve uma grande reforma no currículo da Universidade de Coimbra. Se tentou modernizar o que se ensinava lá. E agora, sem estar relacionado a assunto de jesuíta. José Monteiro da Rocha era jesuíta. E ele gostava de matemática. E ele queria continuar lecionando o assunto. Então pensou o seguinte: bom, eu deixo de ser jesuíta. E foi o que fez. E ele era tão bom matemático que o Marquês do Pombal disse: José Monteiro da Rocha, você vai ser o principal responsável por essa reforma no currículo da Universidade de Coimbra. Eu repeti aqui o nome José Monteiro da Rocha, porque agora ele era professor na Universidade de Coimbra e ele adotou a seguinte estratégia. Percebeu que os autores franceses eram muito bons e começou a traduzir o material. Outro professor importante da Universidade de Coimbra foi Anastácio da Cunha, que escreveu, entre outros artigos, um sobre exponenciais e logaritmos, que foi lido por Gauss. E Gauss disse que aquele artigo era bastante bom. Se Gauss gostou do artigo desse professor português, significa que o artigo era realmente bom. Porque se a qualidade não fosse alta, Gauss nem leria ou jamais faria algum tipo de elogio. Então aqui, um matemático de alto nível, que lecionava lá em Coimbra. Lá em 1772, quando teve a reforma na universidade, surgiu
a possibilidade de se tornar um doutor em matemática. Ao longo de uns 100 anos, uns 30 brasileiros foram estudar matemática lá em Coimbra e alguns, bem poucos, chegaram a obter o título de doutor em matemática. Aqui estão os primeiros brasileiros que se tornaram doutores em matemática. Napoleão invadiu Portugal, o que fez com que o rei Dom João VI e toda a sua corte fugissem para o Brasil. Chegaram aqui em 1808. Eram umas 10, 12 mil pessoas que chegaram a um Rio de Janeiro que era ainda muito precisando de reformas. E então Dom João VI promoveu a criação de estradas, construiu bairros como o do Botafogo, construiu o Jardim Botânico, o museu, a biblioteca. Essencialmente levantou toda uma cidade muito mais moderna lá no Rio de Janeiro e fez parte desse projeto de modernização do Rio de Janeiro a fundação em 1810 da Academia Real Militar, que tinha por objetivo formar engenheiros militares. Bom, para se tornar engenheiro, necessariamente se estuda a matemática. Coloco aqui os nomes dos primeiros professores de matemática da Academia Real Militar. O aluno se formava engenheiro, mas se dentro do prazo de mais ou menos um ano ele entregasse um artigo de matemática, se tornava doutor em matemática. Então agora surgiram os doutores em matemática que estudaram no nosso próprio território. Só que os artigos produzidos eram de um nível muito baixo. Para ser doutor, não era necessário desenvolver uma teoria nova. Naquela época, nessa instituição, bastava ter um conhecimento razoável, para não dizer bastante superficial, de um artigo de outro autor que a pessoa já era considerada um doutor em matemática. Então, não havia pesquisa no sentido de produzir novos resultados. Os nossos doutores eram de uma qualidade bem pequena. Foi nessa época aqui que começaram a circular pelo Brasil livros de Euler, Legendre, Lacroix, Bezout. Sobre o Bezout existe algo interessante. Os alunos lá da Academia Real Militar perceberam que ia bem na prova quem estudava os livros do Bezout. Isso, com o tempo, se tornou ia bem quem tinha o Bezout. Essa é a origem do termo. Estudar matemática em nível de graduação no Brasil, na época de 1810 para frente, significava, essencialmente, estar aqui, ó, na Academia Real Militar. Foi só bem depois, lá já com Dom Pedro II, em 1875, que surgiu outro local, agora em Minas Gerais, que ensinava matemática em nível de graduação. E em 1894, a matemática em nível de graduação chegou a São Paulo. Ainda aqui, o
nível de pesquisa de matemática no Brasil era muito baixo, muito inferior aos padrões europeus. A situação mudou e radicalmente a partir de 1934, com a fundação da USP. É só aqui que o Brasil começa a tomar relevância internacional. Hoje, em nível de pós-graduação, em termos de pesquisa, o Brasil é referência mundial. Nós podemos nos orgulhar bastante do nível da matemática avançada que se tem por aqui. E tudo isso começa com a USP. O que segue daqui eu conto em outras aulas. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal para ver, por exemplo, como que a matemática do Brasil, que era tão ruim antes da USP, melhorou tanto. E é isso daí.